Muito boa noite a todos. Hoje viemos falar sobre um tema essencial para as nossas vidas, que é o sentido da vida. Dentro do Espiritismo, há correntes que defendem um Espiritismo baseado na ciência. É uma corrente minoritária. A maioria defende um Espiritismo que seja um caminho religioso. Mas quase ninguém do tripé proposto por Kardec defende um Espiritismo que seja filosófico. E pensar sobre o sentido da vida, um dos temas mais caros da filosofia, é absolutamente imprescindível para os nossos tempos. Nós estávamos num dos períodos mais tristes da história humana. E dentro desse período tão tenebroso, nós estávamos no local mais infeliz desse período mais triste. Era um local que se assemelhava em muitos aspectos às nossas penitenciárias. Só por isso já dá para suspeitar o grau de tristeza desse lugar. Mas era bem pior que as penitenciárias. Era uma penitenciária que tinha como missão matar pessoas. O diretor daquela unidade tinha o desafio gerencial de como matar pessoas a baixo custo. Como era um período de guerra, gastar balas para matar pessoas não era uma boa medida gerencial. Ele tinha que descobrir métodos mais baratos, além de eficientes, é claro. Os métodos que eles usaram gastavam ainda muitos recursos e ele se desafiou a achar uma saída. E ele achou. Aquele gerente, com muita eficácia, descobriu que, como se tratava da Europa e eram os invernos mais rigorosos, ele percebeu que o horário onde o frio era mais intenso era por volta de 3 horas da manhã. E aí ele fazia soar o alarme e todos os internos eram obrigados a ir para o pátio e ficar sob a neve. Alguns centímetros de neve e com muito pouca roupa. Isso resolvia diversos problemas para ele. Primeiro, que o custo era zero. Segundo, que eliminava os mais fracos. E ele, como era um lugar de trabalhos forçados, era muito importante que ele conseguisse eliminar os mais fracos para deixar apenas os mais aptos, os mais fortes. E assim era feito. Todos os dias, 3 horas da manhã, no ápice do frio, daquele inverno rigoroso, os homens se enfileiravam no pátio, atolados na neve, e ficavam ali por algumas horas. Quem se recusasse, aí sim, vinha o soldado e gastava uma bala. Mas havia naquele lugar um psicólogo que, sem poder deixar de ser psicólogo no meio da tragédia que eram aqueles tempos, ele começava a observar o comportamento humano diante daquele problema, daquela situação. E ele via que toda semana tinha alguém que não levantava da cama. O ritual que aquela pessoa adotava era basicamente o mesmo. Tocava a sirene, todo mundo pulava da cama, se arrumava rapidamente e aquela pessoa ficava deitada. Puxava do seu esconderijo o último cigarro. Aquele retrato querido da pessoa mais amada, ele ficava olhando, e apesar dos chapalhões, dos puxões que os amigos lhe davam, ele permanecia fumando o seu cigarro e olhando para sua mãe, para sua filha, para sua esposa. E ali
ele esperava o soldado. Tratava-se da Alemanha, Segunda Guerra Mundial, era um campo de concentração. O psicólogo ficou notabilizado, porque dos tempos mais tenebrosos ele tirou uma luz maravilhosa. Viktor Frankl. Dali ele saiu com uma visão muito apurada do ser humano e propôs uma formação de milhares de psicólogos que ajudaram a pensar sobre a nossa questão. Qual é a nossa questão? O sentido da vida. Porque ele percebeu que aquelas pessoas que não levantavam da cama, nas semanas que antecediam a sua decisão, elas passavam a reclamar muito da situação e a atestar que aquilo, levantar todos os dias para trabalhar para o inimigo, produzindo uniformes, produzindo munições que depois iam matar o seu próprio povo, que aquilo não fazia o menor sentido. E ali ele percebeu que quando a pessoa perde o sentido da vida, ela busca conscientemente ou não a morte. Vocês acham que isso é útil para a gente saber dessa descoberta de Viktor Frankl? Nós estamos à beira ou imersos numa das grandes tragédias mundiais que assolam a humanidade. E o nome dessa tragédia é suicídio. Suicídio / depressão é uma dos fenômenos que mais preocupam as autoridades atualmente. Só as autoridades que se preocupam com depressão e suicídio? Infelizmente, todos aqueles que têm filhos em escola sabem de como esse problema tem se disseminado muito mais do que a gente suspeita. Não só através dos fenômenos mais trágicos, que são as mortes em si, mas através da automutilação, que é muito comum aparecer principalmente na escola, com as conversas, os jogos, os programas que estimulam o suicídio entre os jovens. E por que as pessoas se matam se é tão contra a natureza animal? Não digo nem a natureza humana, é contra a natureza animal, porque o que rege o comportamento animal é o instinto de conservação. E se isso rege o animal e rege a nós mesmos, como assim matar-se? Esse é um fenômeno que, quando ocorre dentro de uma família, aquela família como que se desmancha, se desagrega. É muito difícil, mesmo colegas de trabalho, amigos de infância, pessoas das relações, passar por essa situação sem levar um grande abalo. Se para o senso comum o suicídio é só o ato extremo, para a psicologia não é. Existem inúmeras formas de suicídio indireto. E se você for estudar o suicídio no espiritismo, você vai ficar absolutamente surpreso. Lá em Nosso Lar, sem dúvida, o livro depois da codificação, o livro mais conhecido do espiritismo, fica claro que quando o André Luiz finalmente conseguiu entrar na cidade de Nosso Lar, ele de vez em quando, naquela grande metrópole, que à época se estimava em torno de 1 milhão de espíritos, 1 milhão de pessoas morando em Nosso Lar, ele de vez em quando, muito raramente, encontrava uma pessoa com uma leve luminosidade no peito. Aquilo chamava a atenção de André, e ele perguntava com a maior descrição possível, porque ficava feio falar muito alto:
quem é essa pessoa para ter essa luz no peito? E o instrutor falava também a máxima descrição: trata-se de um completista. Ele fazia essa cara da gente, mas não podia continuar a história. Dali a pouco, andando mais um pouco, aparecia outro. Mas muito raro em nosso lar encontrar uma pessoa naquela condição. A mesma pergunta e a mesma resposta. André Luiz é o mais conhecido perguntador do Espiritismo. E ele não conseguia reter a curiosidade. Quando ele pôde, ele pegou o instrutor e falou: agora tu não me escapa. Qual a pergunta? O que é um completista? Ali ele descobriu que nós somos como baterias de carro, por exemplo, como pilhas, que recebemos uma carga, no caso da bateria de eletricidade, no nosso caso de fluido vital. Nós recebemos ao início da encarnação uma carga de fluido vital que nos dá um prazo de validade. Assim como a bateria tem um prazo de validade, nós também temos um prazo de validade. O nosso planejamento reencarnatório prevê uma certa quantidade de anos. Isso quer dizer que a gente recebe uma carga para viver aquela quantidade de anos que cada um foi programado. E que cada vez que nós buscamos, aceitamos práticas de vida que fazem como que uma hemorragia de fluido vital, a gente perde alguns anos da nossa programação reencarnatória. Isso só não acontece para as raríssimas almas que não se deixam levar, por exemplo, pelo pessimismo, pelo negativismo, pela desesperança, pela perda de sentido na vida. Essas pessoas completam a sua carga de anos prevista no planejamento reencarnatório e são consideradas completistas. Todo o resto da humanidade que não completa, eles não falam lá, mas devem ser completistas. O que você acha? Será que o suicídio é um problema de tão pouca gente assim como a gente pensava? Tem uma crônica de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que Belarmino Bicas, a crônica tem esse nome, Belarmino Bicas, pede que Humberto de Campos conte a história dele. A história dele é praticamente um inventário de queixas. Todas as crises de mau humor que ele teve durante a vida, contra o entregador de pizza, o entregador de leite, o motorista do ônibus, ele brigava com todo mundo, com o vizinho, com o neto, com a esposa, com todo mundo. E ele contou a quantidade de crises que ele teve. Foram mais de 3.500 crises de mau humor. E ele falou, sabe o quê? Que ele perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele por causa de crises de mau humor. E ele falou, conte para o pessoal da Terra que mau humor também mata. Tem alguém ainda que não acha que tem mais suicídio? Esse problema é nosso. Esse problema é nosso. Nós assistimos ao último informe da Operação Lava Jato, a última vez que se fala de um líder espiritual que usou o espaço religioso para satisfazer suas taras sexuais. Isso existe em que religião? Em todas. Inclusive médiuns. O último, acho mais famoso dos últimos tempos, era médium, que dizia que não era espírita, mas sabe. Isso não é o mais importante. O mais importante é a tragédia que a gente vive e principalmente como nós temos vivido a tragédia. Como você tem vivido a tragédia? Como fica a cor espiritual da sua casa a cada vez que você vê o noticiário? Imagine isso.
Então esse tema passa a ser de todos nós. O sentido da vida é a questão mais importante. É como se fosse, hoje em dia, para você sair de casa, pega o seu carro e vai para um endereço que você nunca foi. A primeira providência da pessoa é fazer o quê? Celular. Sem celular ninguém vive, não é verdade? Então a pessoa pega o celular e, se ela tiver um programa de localização, ela vai conseguir encontrar o lugar que ela está querendo ir. Mas para isso ela precisa ter uma informação: o endereço. Se não tiver o endereço, não tem jeito. Nós saímos de nossas casas, que são a pátria espiritual, e viemos para cá. Viemos para cá, para a terra. Qual é o sentido da vida? Que endereço você coloca no seu app, no seu programa, no programa do seu celular espiritual, para saber qual é o sentido da vida? Vocês sabem responder? Alguns de vocês devem estar pensando assim: poxa, amor, isso pegou pesado, porque a filosofia está discutindo há milênios qual é o sentido da vida. Os filósofos não se acertam, vou eu querer descobrir. O que vocês acham? Pois é, só que a gente se diz seguidor de Jesus Cristo. E teve um momento, numa das diversas arapucas, armadilhas que os fariseus queriam aprontar para Jesus, que chegaram para ele e perguntaram: qual é o maior mandamento? E perguntar para Jesus qual é o maior mandamento é, em outras palavras, perguntar qual é o sentido da vida, para que nós estamos aqui. E essa é uma pergunta dificílima ao tempo de Jesus. Sabe por quê? Porque além dos 10 mandamentos de Moisés, calcula-se que àquela altura a sociedade judaica já tinha cerca de 400 ordens, 400 mandamentos que uma pessoa deveria seguir. Vamos pegar só Moisés, que vocês já vão ver como é difícil a pergunta que fizeram para Jesus. O que você acha mais importante? Não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, não matar. O que vocês acham? Se tivesse que escolher um desses 3, vocês saberiam escolher qual o maior mandamento? É difícil, é muito difícil saber só entre os mandamentos de Moisés qual é o maior. E Jesus respondeu. Ele nunca deixava de responder. Não só respondeu, saindo maravilhosamente da arapuca, da armadilha, mas iluminando com o sentido da vida toda a humanidade. Para que nós viemos até aqui? Qual é o sentido último que está por trás de todos os desafios e todos os problemas da vida? Qual é? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda complementa da seguinte forma: nesses 2 mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Gente do céu, isso é um plano facilitado 10 vezes no cartão, que a gente não vai encontrar outro. Se você já pegou a Bíblia alguma vez, desanima, não desanima? Porque a gente pega os livros e vê na última página para saber quantas tem. Aí você vê que é um livro grosso, você já desanima um pouco. Mas não é só um livro grosso, a página é fininha. Aí você abre a última, tem 1000 e não sei quantas páginas. Tá bom, já deu um desânimo. Aí você abre e vê que eles ainda repartiram em 2 colunas, só para aproveitar mais o espaço. E a letra? Miudinha. Se você ainda consegue seguir adiante, você dá uma lida. Quando a gente dá uma lida na Bíblia, encontra palavras que você não vai ver em lugar nenhum. Só no Novo Testamento, por exemplo: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Tá bom assim para vocês? Vocês entenderam, né? Tá bom? Isso é Jesus. Então,
Há inúmeros desafios para quem quer ser cristão, para quem quer ler a Bíblia. Um deles, e o principal, é o entendimento. E Jesus fala que toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia, está resumida em 2 frases. É ou não é um plano facilitado? 10 vezes no cartão sem juros. Então, o sentido da vida é aprender a amar. Isso resolve de uma vez nossos problemas? Será que nós sabemos o que é amar? O que vocês acham? Vamos parte por parte? Porque o nosso estudo precisa então pegar. Quando se ouve esse mandamento e as pessoas raciocinam em cima do mandamento, porque a maioria ouve a palavra de Deus, ouve a Bíblia e não pensa, mas nós estamos na fé raciocinada. Então, quando as pessoas ouvem esses 3 amores, amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo, elas têm perguntas legítimas. E eu quero estimular vocês as perguntas. Claro que a gente não vai dar respostas prontas, porque eu também estou na mesma classe que todo mundo. Mas uma das perguntas é: qual a diferença entre o amar a si mesmo e o egoísmo? Porque eu posso falar que eu, pensando só em mim, que dane-se o resto, eu estou praticando o auto-amor, eu estou amando a mim mesmo, não é parecido? Qual a diferença que tem entre o egoísmo e o auto-amor? Quando pensa em amar o próximo, o que é amar o próximo? Quem é o próximo? Qual tem sido o próximo que você tem praticado? A noção de próximo que você tem praticado. Tome a oração, que é o nosso exercício exemplar. Por quantas pessoas você ora? Parentes? Os parentes mais próximos, alguns parentes mais distantes, talvez algum colega de trabalho que esteja passando por uma crise maior, um vizinho talvez. Faz as contas, mais ou menos, grosso modo, por quantas pessoas você ora? Cada um chegou a um número, não precisa falar. Por quantas pessoas Jesus ora, trabalha, ensina? Por quantas pessoas Jesus morreu? Alguém deve estar falando 7 bilhões. Não. 7 bilhões são só os encarnados. Os Espíritos falam que afetos ao planeta Terra tem mais de 25 bilhões. Isso para não falar da questão da qualidade do amor, que aí o bicho pega de vez. Então, amar o próximo também é uma questão que exige estudo, exige reflexão. Quem é esse próximo? O que é amar o próximo? Qual a diferença que tem entre amar o próximo e se apegar, por exemplo? O apego, a posse, o domínio. Você ouve pessoas falar assim: meu marido não me ama, nem ciúme tem. Alô? Amar é igual a ciúme? Então amar é igual a posse? Apego? Será? São reflexões que a gente precisa fazer a respeito do amor a nós mesmos, do amor ao próximo. E o amor a Deus? Vocês acham que é claro? Qual a diferença que tem entre o amor a Deus legítimo, aquele que Jesus nos trouxe como o maior mandamento, maior entre os maiores, e o fanatismo? Não chama a atenção de vocês, entre essas notícias de distorção religiosa, sobre a questão do fanatismo? Por exemplo, no programa de domingo da Globo, Fantástico, apresentou uma escola ligada ao catolicismo e que tem mais de 1.500 alunos em acho que 7 ou 8 escolas no Brasil inteiro, um castelo belíssimo, na minha opinião, arquitetonicamente. E a gente sai perguntando assim: como pais e mães deixam o filho lá e se esquecem? Como pode ser isso? Que
Que tipo de amor é esse que nós temos praticado? Que amor a Deus é esse que faz aquelas pessoas que estão lá, dizendo ser por amor a Deus, praticarem? Tudo indica, não dá para fechar porque pode ser uma calúnia também, mas se não for esses, outros. Por que se fez tantas barbaridades em nome de Deus, em nome do amor a Deus? Ao longo da história, se fez barbaridades em nome do amor a Deus? Se não foi esse, se esse foi uma injustiça, e o futuro vai dizer, pode ser que seja, vamos reservar o direito da dúvida das pessoas, claro. Mas e as cruzadas? E a Inquisição? Não se fez tudo isso a partir do amor a Deus? Será que nós sabemos de verdade que é Deus? Onde está Deus? Quem é o próximo que eu devo amar? Quem é o eu mesmo que eu preciso amar? Será que a gente sabe responder isso? É outra das perguntas essenciais da filosofia. Além do destino e do sentido da vida, quem sou eu? Como responder quem sou eu? Aqui a gente vai dar uma sugestão de reflexão para vocês. E é uma junção de ciência e filosofias e religião. Ciências, filosofias e religião têm confluído para uma realidade. Nós não somos um só. Nós temos dois eus dentro de nós. Vocês sabiam disso? Por exemplo, a psicanálise. Freud falou que nós, o eu nosso, ele chamou de ego. Ego é o quê? Quer dizer o quê? Ego. Ego, em latim, quer dizer eu. O padre, quando batizava antigamente, falava: ego te batizo em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo. Ego é eu. Então nós somos o ego. Será que nós somos os nossos preconceitos, nossos medos, nossos traumas, nossas culpas, nossas mágoas? Jung falou que não, que esse é só o eu aparente, esse é só a casca do ser. O nosso eu profundo, segundo Carl Gustav Jung, é o self, é o que ele chama de self, que em inglês é uma outra maneira de falar o eu. São dois eus que nós trazemos dentro de nós, segundo a ciência: o ego e o self. Que fala o budismo? O budismo fala que nós temos um eu maior e um eu menor. Que fala o cristianismo? Paulo fala que nós trazemos dentro de nós o homem velho e o homem novo. Não é interessante que há muito tempo diferentes culturas falam? Tem uma história de um líder indígena que perguntam para ele: como o senhor na sua cultura, como vocês na sua cultura indígena veem o ser humano? Na nossa cultura, nós vemos que nós todos trazemos dentro de nós dois cachorros. Um cachorro arisco, violento, que morde a qualquer momento, e outro dócil, amável, amigo. E aí a pessoa que estava perguntando começou a se coçar, né? Pelo amor de Deus, dois cachorros dentro de mim, qual deles vai prevalecer? E a resposta maravilhosa foi: aquele que você alimentar. Então, buscar o sentido da vida é saber que ego, que self, que eu, o maior ou menor, que homem, se o velho ou novo, que eu é esse que nós temos alimentado. Quando nós amamos o ego em nós mesmos, quando nós amamos o ego, nós estamos no egoísmo. Quando nós amamos o self, que é a partícula de Deus, do Criador, deixada na criatura, nós estamos amando a nós mesmos. Faz sentido para vocês? Quando eu estou amando nas pessoas, as pessoas da minha raça, da minha religião, porque tem religião que prega que o amor ao próximo é só se ajudar dentro da religião. Pode um negócio desse?
Vocês estão rindo? Mas a gente não acabou de concluir que a gente reza só para os nossos? Será que é tão melhor assim? Amor ao próximo. Tinha um ditado antigamente no interior sobre a educação sexual das crianças, que falava assim: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sordos. Ou seja, a gente é egoísta há pouco tempo? Há muito tempo que nós somos egoístas. E a nossa trajetória é sim do egoísmo ao amor. Entender que essa casca que nós pensamos ser nós, não somos nós. E essa é uma revelação que o espiritualismo e o espiritismo nos trazem lindamente. Você, quando pensa sobre quem é você à luz do espiritismo, você chega a uma conclusão: homens, vocês não são homens. Não precisa brigar comigo, depois a gente se encontra. Mulheres, vocês não são mulheres. Negros, vocês não são negros. Brancos, vocês não são brancos. Brasileiros, vocês não são brasileiros. E assim por diante. Mas, se nós não somos nada disso, quem nós somos? Nós somos espíritos momentaneamente vestidos de negros, brancos, homens, mulheres, ricos, negros, brasileiros, japoneses. Não é isso que a gente aprende no espiritismo? Isso é lindo. Isso tem um poder de transformação estupendo nas nossas vidas. Todas as violências cometidas na história humana partiram da ilusão do eu. Veja só, os homens que se pensam melhores que as mulheres, eles se pensam melhores que as mulheres porque eles acham que eles são homens. Mas é o que? Uma ilusão, é uma condição momentânea. Meu amigo machista, na outra encarnação você pode nascer mulher. Meu amigo racista, na outra encarnação você pode nascer negão. Meu amigo corintiano, você pode nascer santista. Isso é vingança, hein? Meu amigo rico que humilha pobres, você pode nascer paupérrimo. E isso muita gente acha que é o inferno dos espíritas. Tá vendo? Deus não mata, mas achar. Nada disso. Nada disso. Há um caminho luminoso para a gente sair do egoísmo ao amor. Porque se nós já chegamos à conclusão aqui de que nós estamos muito mais para o egoísmo que para o amor, a nossa pergunta passa a ser: como é que eu faço? Qual é a ponte que vai passar sobre o abismo do vazio da alma humana? Como eu faço? Como Deus, o que Deus nos propõe para que a gente escape, para que a gente supere o egoísmo em nome do amor? Qual é a didática de Deus? Qual é o plano divino para nós? Jesus revelou isso, caminho também, na regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. E isso, de novo, coincide Jesus com a ciência. Porque, segundo a psicologia, um dos instrumentos melhores para você amadurecer espiritualmente chama-se, tem vários nomes. Um mais comum é empatia. Que empatia é o quê? Se colocar no lugar do outro. A alteridade é um termo mais moderno, mas a alteridade vem de outro. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E como nós podemos nos colocar no lugar do outro? Como é que vocês acham? A compaixão, a empatia, a alteridade se faz a cada vez que você, numa relação qualquer, busca se colocar no lugar do outro. Se você diz que ama um filho, mas não tenta entender como pensa um jovem, você ama de verdade? Se você, homem, tenta impor os seus valores para uma mulher, você está amando? Aquilo que se faz nas maternidades, de colocar a camisa do time, isso deveria ser uma surpresa para nós. Como é que pode, né? A criança acabou de nascer e já torce para o Corinthians.
Será que a criança, ao nascer, em vez de fazer ela fala, vai Corinthians? Alguém viu isso? Claro que não, Maurício. É claro que o pai está estimulando o seu filho a ser corintiano, como depois vai estimular que tenha a sua profissão, como depois vai estimular que tenha a sua religião, inclusive, e assim por diante. Isso é o quê? Imposição. Isso é o que eu chamo de amor Paula Toller. É aquele que fala assim, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Fale a verdade se não é esse o amor que nós temos praticado. Será que não é? Pense e veja se isso vale a pena a gente refletir a respeito disso. Nós estamos num momento de amadurecimento. A parábola da semente, a metáfora da semente, ela é muito interessante para isso. A semente, duas sementes, três sementes humanizadas podiam estar disputando quem tem a casca mais bonita. Aí tinha uma semente vermelha que falava, olha só como eu sou a mais bonita de todas. A outra tinha uma semente casca grossa, veja só como eu sou a mais forte de todas. E assim disputavam como os seres humanos que disputam entre si quem é melhor pela força, pela beleza. Vocês nunca viram isso, mas ouvi dizer que tem gente que disputa assim, desde a escola, desde dois irmãos, eles disputam tudo. Até a teoria da metade maior do bife nós criamos, porque se é metade não pode ter metade maior, mas a gente cria essa teoria da metade maior, disputa-se tudo. E isso faz com que a gente fique se medindo, competindo e realizando essas violências, por causa dessa mentira que a gente assume como nossa grande verdade. Qual é a mentira? Eu sou o que eu aparento ser, eu sou o ego, eu sou a casca. E a semente também tem a casca, e fica disputando entre si quem tem a melhor casca. Alguém mais experiente, uma plantinha, poderia chegar para as duas sementes que estão disputando quem é melhor e falar assim, minhas amigas, o sentido da semente é abandonar a casca, é superar a casca, é germinar. Não faz sentido ficar brigando por qual raça, no nosso caso, qual raça é a melhor, qual sexo é melhor, qual a nacionalidade é melhor, porque nós viemos para aprender a superar o ego, para ultrapassar todas as aparências e alcançar a essência. Outro tema maravilhoso da filosofia, aparência e essência. Gente do céu, qual é o método que se usa na agricultura para uma semente germinar, superar a casca, apodrecer a casca, arrebentar a casca e germinar? Principalmente as sementes que têm uma casca muito grossa. Sabe o que se faz? Coloca na água, aquelas sementes todas na água e deixa um tempo. Sabe por que se coloca? Chama-se quebrar a dormência. Esse termo é precioso, porque Paulo fala para todos nós, acorda, tu que dormes. Nós precisamos quebrar a dormência de quem? Quem que vocês acham que a gente precisa quebrar a dormência? Quem que você acha que tem uma casca grossa, que não deixa o eu essencial brotar e germinar? Quem é? O ego precisa ser superado em nome do self. A gente deixar a aparência em nome da essência, o homem velho, para que nasça o homem novo, como disse Paulo, o eu maior, o self em função do ego. É uma confluência muito grande. São o cachorro mais educado, mais carinhoso, em detrimento do cachorro mais irado e traiçoeiro. Isso não cala dentro de vocês? Não parece verdade? Não parece ser para isso mesmo que a gente veio para cá? Pense comigo. É claro que a gente, o caminho por excelência para nós sairmos do ego e alcançarmos o outro, são as tarefas da empatia,
do colocar-se por boa vontade no lugar dos outros. Vocês acham que a humanidade está madura? As pessoas se propõem a colocar-se no lugar do outro? No casamento, na criação de filhos, na realidade política? Vocês têm visto pessoas empáticas por aí? Pois é, a resposta também é essa. Diante disso, Deus saca uma carta do baralho, saca um coringa e faz o que com a gente? Descobre uma maneira de quem não foi capaz de se colocar no lugar do outro pela boa vontade, pela solidariedade, pela fraternidade, pela compaixão. Sabe o que Deus faz com a gente? Pega a gente e coloca no lugar do outro na carne. Quem não foi capaz de fazer isso no espírito, vai lá e coloca na carne. Como eu falei aqui, o homem violento renasce mulher, o homem rico renasce pobre, o homem racista acorda na outra raça. Você imaginou o dilema de um judeu que renasce palestino? O que você acha? Já imaginou? E assim por diante, as diferenças, as rivalidades absurdas que a gente transforma em guerra, porque tudo nós transformamos em guerra. A relação homem e mulher era para ser uma relação de cooperação, virou guerra dos sexos. A relação entre as nações era para ser um intercâmbio cultural, tanto que o brasileiro queria aprender com os japoneses, com os alemães, com os africanos, e a gente fica guerreando. Tanto que as religiões poderiam cooperar para a gente aprender com Buda, para os budistas aprenderem com Kardec. O budismo tem uma proibição à comunicação com os espíritos. Olha quanto que eles perdem. Uma filosofia tão linda, tão pacifista, tão generosa. Eu particularmente adoro o budismo. Por que negar a nossa dimensão espiritual? Tanto que nós tínhamos para aprender uns com os outros. Como a mulher tem crescido ao aprender a objetividade, o foco, essas características de ir para o mundo e vencer as questões do mundo, como os homens faziam, como aos homens era destinado antigamente. As mulheres têm crescido muito. Alguns homens que se dispõem também a aprender um pouco com o feminino, que é acarinhar, acolher os filhos, as pessoas, também tem crescido muito. Homens, precisamos nos feminilizar. Mulheres, vocês já têm se masculinizado. Imagina se um tempo atrás, se as nossas bisavós olhassem vocês hoje. Nossa, o que essa mulherada está fazendo em calça comprida? O que é isso? Mulher de calça comprida? Aí ia na tua casa e via os homens lavando louça. Aí não está certo. O outro com a camisa colorida. Não, homem mesmo não anda com camisa colorida. Deve ter homem até com camisa cor-de-rosa. Olha que pecado isso. E tudo isso vem se transformando. A gente já vem se feminilizando e as mulheres já vêm se masculinizando. Porque com o turismo e o comércio, os países já vêm aprendendo a cooperar uns com os outros. E isso é maravilhoso, mas infelizmente o ego expandido às religiões e às nacionalidades e às raças ainda nos faz competir, guerrear, disputar e nos torturar e matar. A gente não tem essa possibilidade de acabar com a guerra no mundo, mas nós temos uma guerra que só nós podemos acabar. Nós temos uma pacificação que só nós podemos fazer. Porque, vamos lá, se a gente sabe que nós estamos na transição planetária, que a transição planetária é como se fosse a prova final de uma sala de aula, aí sim, de 7 bilhões de pessoas. E se a gente sabe que a nota 10 é amar como Jesus amou, quem vai passar adiante? Quem acha que vai ser capaz de, até o final dessa vida, amar como Jesus amou, levanta a mão. Que bom, não precisa ligar para o plantão psiquiátrico do doutor.
Só que como Jesus, um educador tão maravilhoso, ia colocar 7 bilhões em sala de aula e dar uma tarefa inatingível? Como um educador que chega na educação infantil e fala assim: eu quero uma tese em 500 páginas, escritas em 4 línguas. Se é impossível a gente amar como Jesus amou, qual é a nota 5? E a nota 5 está lá no Evangelho. A nota 5 está explícita no Evangelho, que a tarefa mínima que nós precisamos fazer para passar de ano. Está lá no Sermão do Monte, que é o coração do Evangelho, está lá nas Bem-aventuranças, que é o coração do Sermão do Monte. Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Há um tempo atrás, pessoas de outras religiões não conseguem entender o que é herdar a terra. Como é que eu posso falar para a senhora que a senhora vai herdar a sua casa? A senhora entende isso? Pode alguém herdar a sua própria casa? O seu próprio carro? Se nós já estamos na terra, como é que nós vamos herdar a terra? Vocês têm ideia disso? Só a revelação dos Espíritos, ao dizer que, ao contrário do que se falava no Velho Testamento, que as grandes almas ascendiam até os céus, as grandes almas na transição planetária vão ficar na Terra. Quem vai sair da Terra são as almas que não conseguirem acompanhar o novo prumo, o novo sentido. E então os mansos vão herdar a terra. Aí a gente já conseguiu entender o que é herdar a terra. Mas o que é manso? Vocês têm ideia, que é manso? Se algum de vocês chega assim: Maurício, acho que você é uma pessoa tão mansa, acho que você é um manso. O que você está sabendo que eu não sei? A gente não sabe o que é ser manso. Manso, na verdade, é o quê? Aquele que fez a paz. Que fez a paz aonde? Manso é aquele que fez a paz. Mas fez a paz aonde? Em si mesmo. Bem-aventurado aquele que se pacificaram, porque eles herdarão a terra. E a paz, a chave da paz, na minha maneira de ver, está na compaixão, está na capacidade de se colocar no lugar do outro. Fica completamente sem sentido eu agredir o outro quando eu percebo que ele faz parte de mim. Por exemplo, imagine a seguinte cena: um braço agredindo o outro. Quando um braço agride o outro, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que cada vez que ele agride, ele sente alguma coisa. Como é que é isso? Eu estou agredindo o outro e eu que sinto. Por quê? Porque quando um braço agride o outro, ele sente dor. Porque os braços fazem parte de um mesmo corpo. Todos integram o mesmo corpo. Quando nós descobrirmos que nós somos realmente todos filhos de um mesmo Pai, irmãos univitelinos, porque a célula básica que está no fundo de todas as criaturas é simplesmente Deus. Quando nós realmente descobrimos o que Jesus quis dizer quando falou Pai Nosso, se nós temos um Pai Nosso, nós somos todos irmãos. Quando a gente realmente descobrir isso, esse braço vai parar de dar soco no outro, vai falar assim: não tem sentido. Se eu sou de uma classe agora, de uma raça agora, de um sexo agora, e na outra encarnação eu posso ser da outra, vamos cooperar, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos confraternizar, sermos fraternos, sermos irmãos. Esse, na minha opinião, é o grande convite. É para isso que veio não só o Espiritismo, que dá elementos únicos para essa nossa caminhada, como a gente viu aqui hoje, mas o próprio cristianismo. É para isso, para nos pacificar. Será que nós estamos prontos para isso? Muito boa noite.